Falarei do lago de fogo. Eu não vi o lago de fogo, mas teve irmãos que, ao serem arrebatados ao inferno, presenciaram esse lago gigantesco composto de fogo e enxofre que ainda não foi inaugurado, assim como a cidade santa Nova Jerusalém. As almas dos santos estão no céu, mas para entrar na Nova Jerusalém, só em seus corpos ressuscitados, tanto dos que já morreram, e os que estão vivos na terra que terão os corpos transformados para entrarem nessa cidade. A realidade é que a Nova Jerusalém quer os cristãos completos de corpo, alma e espírito. Ela foi construída para essa finalidade. O lago de fogo também é o lugar que só vai entrar lá os ímpios, que terão os seus corpos ressuscitados na segunda ressurreição. A realidade é que o lago de fogo quer os ímpios completos de corpo, alma e espírito. A finalidade é essa. Tanto a Nova Jerusalém quanto o lago de fogo não receberão só as almas, mas a criação completa, assim como Deus os criou. As almas são incompletas por não terem os seus corpos, e os salvos estão nos céus e os ímpios estão no inferno. Todos estão aguardando as suas novas futuras moradas. Existe uma doutrina chamada aniquilacionismo que fala que depois do julgamento, as almas e os demônios ficarão por pouco tempo no lago de fogo sofrendo, e não existirão mais. Antes de ir ao lago de fogo, temos que entender que os demônios sempre foram eternos. Eles foram criados desde milhões de anos atrás, e estão agindo até os dias de hoje. Eles são eternos iguais os anjos são. Aquilo que é eterno nunca irá deixar de existir. Assim como o nosso espírito, que também é eterno e nunca irá deixar de existir. As almas condenadas do inferno terão os seus corpos ressuscitados e vão para o lago de fogo. A ressurreição tanto do justo como do ímpio é possível, porque Jesus ressuscitou primeiro. Assim como os justos que morreram, ressuscitarão com os seus corpos imortais para subirem no arrebatamento na primeira ressurreição, porque as primícias pertencem a Deus. Os ímpios também terão os seus corpos ressuscitados pelo poder de Jesus, e os seus corpos não serão mortais. Todas as ressurreições para a eternidade, os corpos serão imortais. Porém os corpos dos ímpios não serão glorificados, mas os seus corpos serão de carne e sangue e serão imortais, porque os ímpios, mesmo tendo os corpos de carne corrupta, não morrerão. Existem 2 versículos que provam isso. Apocalipse 1 verso 18, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, que tem a chave da morte, irá trancar a porta da morte. Ninguém mais vai morrer no lago de fogo. A porta da morte não se abrirá mais, e estará trancada. A cova aberta foi fechada para sempre. Apocalipse 20 verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte vai ser lançada no lago de fogo. Esse principado, que é o cavaleiro amarelo e o comandante de todos os demônios da morte, não poderá mais agir na terra, e nem os seus demônios. A segunda morte é o sofrimento eterno. A primeira morte é o sofrimento das almas do inferno. A primeira morte é o sofrimento só das almas que não estão completas, porque não estão com os seus corpos de carne que se tornaram pó na terra. E a segunda morte é o sofrimento do corpo, alma e espírito. Nessa segunda fase de sofrimento, as pessoas estarão completas assim como Deus as criou. Os seus corpos serão ressuscitados para experimentarem a segunda morte, que é 2 vezes pior do que a primeira morte. A prova que a segunda morte é o sofrimento eterno está nesse versículo, Apocalipse 20 verso 10. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, e serão lançados no lago de fogo e serão atormentados de dia e noite para todo sempre. Aqui fala que nada que for lançado no lago de fogo irá se desintegrar, mas sofrerão para sempre. Esse versículo fala do castigo eterno do diabo, da besta e o falso profeta. E alguém pode dizer que nesse versículo não fala que as almas ressuscitadas irão para o lago de fogo. Apocalipse 14 verso 9 ao 11. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. No verso 10, fala das pessoas que receberam a marca da besta, e beberão do vinho e do cálice da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos anjos e do Cordeiro. No verso 11, fala que a fumaça do lago de fogo subirá para sempre, e não terão repouso nem de dia e nem de noite, ou seja, eternamente. Esse castigo são para os adoradores da besta. Mateus 25 verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mais um versículo que fala das pessoas que seguiram o diabo. Elas vão para o mesmo lugar do diabo e os seus anjos. O corpo espiritual infernal vai ser lançado no lago de fogo também. Mas antes o inferno entregará todas as almas que engoliu, e não ficará com nenhuma alma em seu território. Apocalipse 20 verso 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O mar entregará os mortos e a morte também entregará todos que ela ceifou, e o inferno entregará as almas que estão sobre o seu poder, para a ressurreição dos seus corpos e condenação. Falarei sobre o despertar da verdade e a minha ficha que caiu. Vou começar falando de como a minha ficha caiu, e de como essa guerreira se despertou do engano e ressuscitou do vale de ossos secos. Nesse terminarei com o desfecho da minha batalha espiritual que levou à minha conversão, quando recebi a revelação sobre o mundo espiritual, e o Senhor me disse para selar e não passar até chegar o tempo certo. A minha conversão aconteceu quando nada mais fazia sentido na minha vida. As magias já não eram mais importantes para mim, e nem o dinheiro que ganhava. O vazio assumiu a minha alma de uma maneira tão profunda, que nada preenchia. Era como um esqueleto morto que não sentia mais nada de tanta secura em minha alma. Eu queria a paz e a felicidade que o dinheiro não me trouxe, porque a matéria não traz felicidade mais do que a espiritual, conhecendo o mundo espiritual através da bruxaria. E ainda fui ao inferno conduzida por um demônio que irei revelar mais para frente. Eu descobri que o mundo das trevas era perigoso demais, e decidi sair da escola de bruxas em fevereiro de 2005. Eu saí de uma escola de bruxa, onde a bruxa mestre me enxergava como uma futura líder, e as bruxas não queriam perder um talento igual a mim. Eu já tinha saído de uma escola para outra, e fui confrontada pela bruxa mestre, e agora estava saindo dessa escola onde era votada para ser a futura mestra substituindo a bruxa idosa mestra. Eu abandonei a escola mesmo sabendo que poderia ser a líder e ter muita influência no mundo das trevas. Sonhei que estava em um rio de águas sujas que fedia e bebia aquela água. Aquilo era o retrato da fonte que eu me alimentava. Eu cheguei em casa com o pensamento de não ser mais bruxa. Já havia renunciado à minha maldade. Quando eu olhava para o espelho, observei que o meu rosto era sombrio, olhos da maldade, com aquela face de morta-viva e pálida, a imagem da morte espiritual que vivia. Não tinha a imagem de Deus, mas a imagem de Satanás, pois era a sua filha. O meu rosto era obscuro. Quando fui ao quintal da minha casa e olhei para o céu, em visão vi Jesus. Ele olhava para mim com muito amor. Eu, que sempre o tratei como o meu inimigo, fixei os meus olhos, e apesar da distância o seu olhar foi tão profundo, que reluziu uma luz que entrou nos meus olhos, e naquele momento eu dei uma risada de alegria por sentir um regozijo em minha alma. Eu não tinha palavras para falar como ele pôde me amar, sendo eu trevas e uma bruxa má, que perseguiu os seus escolhidos e fiz muitas bruxarias para as pessoas, mas senti o seu amor por mim. Ali foi amor à primeira vista. O casamento com Jesus era certo. Estava disposta a romper as minhas alianças com as trevas para me aliançar com ele. Não importava as retaliações se os demônios iriam me matar. Eu morreria feliz. Falarei da minha alma presa na região de cativeiro espiritual, e dentro da minha casa cheia de símbolos satânicos e imagens. Entreguei a minha vida a Jesus.
Eu estava no meu quarto que tinha um altar de queimar incenso. Foi ali que entreguei a minha vida a Jesus, em uma casa consagrada aos demônios cheia de símbolos e imagens. E ali senti as correntes se quebrarem no meu corpo. Eu vi minha alma presa em uma região no mundo espiritual. Ela estava acorrentada nos pés, nas mãos e uma algema no pescoço. E o demônio que me auxiliava na bruxaria estava ao meu lado e me vigiando para não fugir. E o anjo de Deus apareceu ali com a sua espada e cortou as minhas correntes, me libertando. E a minha alma fugia daquele lugar. O demônio viu, e não pôde impedir, porque a lei da legalidade diz que o arrependimento de coração, quando é verdadeiro, nenhuma força no mundo espiritual pode impedir a libertação. Eu conseguia ver o que se passou com a minha alma naquela região de prisão espiritual. O anjo cortou todas as correntes que prendiam a minha alma na região de prisão. Eu senti no meu quarto elas se quebrarem em meu corpo, e pela primeira vez eu senti um alívio na alma. Aquela sensação de liberdade foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Se eu soubesse que era tão bom ser livre, teria aceitado a Jesus quando era uma criança. Segundo Coríntios 3 verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para os jovens que buscam os prazeres no mundo e não querem saber de Jesus, não sabem o que estão perdendo. O único que pode lhe encher de vida e dar prazer de viver, a alma de vocês será saciada, coisas que o mundo não pode fazer por vocês. Quando eu me converti, a minha casa era o altar de Satanás, e a salvação veio até a mim. Eu que pensei que só encontraria Deus dentro de um templo, e ainda acreditava que para ser liberta, tinha que ir na igreja para o pastor orar por mim. Não precisou. Deus veio até a minha casa. Falo com regozijo no coração. Falarei sobre a retaliação do mundo das trevas contra mim. Quando eu me converti no meu quarto, fiz uma limpeza espiritual em minha casa, tirando toda a idolatria e os símbolos. O demônio que me auxiliava foi com uma grande espada me matar 3 dias depois. E quando ele chegou em minha casa, o anjo de Deus já estava lá acampado ao redor de minha casa, e impediu o plano dele para me matar. E aquele demônio recuou. Eu vi porque estava orando em meu quarto. O anjo reconheceu que o meu arrependimento foi sincero, e que a minha conversão foi legítima, porque se não fosse verdadeira, aquele demônio tinha me matado, porque eu o conhecia muito bem, por ele me acompanhar muitos anos. A minha saída da bruxaria me trouxe muitos inimigos, que disseram que eu era uma traidora. Bruxos que eu nunca conheci foram contratados para me matar. A escola de bruxaria não queria se envolver, e contratou bruxos que eu não conhecia para me matarem na magia. Eu já não tinha nenhum dom e nenhuma força da magia para me proteger, porque tudo foi tirado de mim. Nada das trevas podia ficar em uma pessoa que está na luz. Bruxos que comiam fogo e andavam na brasa com os pés descalços tentaram me intimidar. Bruxos que comiam vidros e faziam encantamentos com cobras me atacaram. Houve uma grande perseguição de cobras e aranhas que entraram em minha casa. Todos esses animais foram hipnotizados querendo picar a minha família. Como eu era do mundo da bruxaria, já sabia que os animais estavam hipnotizados pela magia do encantamento. Eu orei a Deus para desfazer os encantamentos, e quando a magia foi quebrada, os animais saíram da minha casa e retornaram para suas habitações na natureza. Depois disso eu estava na igreja, e um cachorro entrou dentro do templo e queria morder todo mundo por minha causa. Ele estava fora de si, descontrolado com muita fúria, parecendo um leão. O cachorro rosnava sem parar, e ninguém da igreja conseguia segurar e nem colocar para fora. E o pastor recebeu uma revelação, de que o cachorro estava possuído por uma legião de demônios. E o pastor disse assim: esse cachorro foi mandado, e fizeram um ritual de possessão para ele receber todas as entidades do local. E o pastor pediu para a igreja orar, e o cachorro começou a uivar igual a um lobo, e o seu corpo endureceu e os seus olhos ficaram dilatados, e ele caiu duro. O seu corpo parecia pedra quando o pegaram para o tirarem de dentro da igreja. O cachorro parecia que estava muitos dias morto, porque o seu corpo estava muito duro. Falarei de como o poder de Deus vai além das 4 paredes. Quando Deus quer salvar a pessoa, não importa o lugar onde esteja, pode estar naquela igreja cheia de abominações. A pessoa pode estar na boca de fumo,
casa ou terreiro de Umbanda, o poder de Deus é tão grande, que até no inferno ele resgata. 1 Pedro 3 verso 19 e 20, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Jesus desceu ao inferno e pregou para as almas aprisionadas do tempo de Noé. Eles tiveram uma chance porque ainda não tinha a lei mosaica, e o povo de Israel ainda não existia. Deus não tinha um povo na terra que viria com a descendência de Abraão. Eles tiveram a segunda chance por não terem o manual de salvação que nós temos hoje. Essa segunda chance já não existia no tempo da lei e nem na graça. Não importa a condição do pecador e nem mesmo aonde ele esteja. Se estiver no mais profundo da lama, a mão divina puxa para fora. Eu já vi testemunhos de pessoas que não eram cristãos e morreram sem Jesus, e foram para o inferno, e ganharam a segunda chance de voltar e relatar, porque Deus quis fazer dessa pessoa um milagre e um instrumento ganhador de almas. Foi o que aconteceu com o ex-budista do país Myanmar, lugar onde não tem igreja. Deus escolheu um monge que dava bom testemunho de vida, e que todos acreditavam em seu caráter. Deus o escolheu para o levar ao inferno, e como ele não era de mentir, muitos monges aceitaram a Jesus, e a ressurreição dele que aconteceu, também ganhou muitas almas. Essa é a estratégia de Deus e o poder do Evangelho. Só Deus tem o poder de mandar o ímpio ao inferno e o fazer retornar. Salmos 139 versos 7 ao 9. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito do mais profundo do inferno, igualmente ali o Senhor estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, a salvação é muito mais do que os partidaristas da religião dizem, que a graça está em suas denominações, e só de estarem debaixo das placas deles já estão salvos, e na verdade nem placa irá salvar, por ter muito joio dentro da igreja. As mãos de Deus têm alcançado lugares onde não há igreja, como presídios e hospitais. A graça tem chegado em lugares que só tem ímpios e nenhum membro de igreja, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Primeiro o judeu assim como o grego. Romanos 1 verso 16. O Evangelho não escolhe cor, língua, sexo, tribo, igrejas ou um local específico para salvar. A religião prende e impede a sua visão, mas o Evangelho liberta e leva além. A religião causa cegueira limitando a enxergar o que o Evangelho quer que eu veja, mas o Evangelho faz crer na graça e no conhecimento. Falarei das guerras espirituais babilônicas. Foi com esse Evangelho que viajei para o interior e para as cidades grandes. Também fui nas cidades capitais, e por experiência própria, eu afirmo que pregar o Evangelho no interior é mais fácil do que na cidade grande. Quanto maior for a cidade, a batalha espiritual é mais travada e a perseguição é maior, porque a concentração dos piores demônios está nas grandes cidades, por serem os centros de corrupção moral, religiosa e política. Quando preguei o Evangelho nas capitais como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza entre os anos de 2006 a 2010, foram os maiores campos de guerras por serem os ninhos de demônios, cidades babilônicas dominadas pelas forças das trevas. Foi nas grandes cidades que encontrei os povos de corações duros, e travei as maiores batalhas espirituais para salvar essas pobres almas enganadas. As batalhas me trouxeram as marcas das dores que passei, o quanto fui perseguida, caluniada, maltratada, ferida e zombada. Os demônios tentaram paralisar o meu ministério nas grandes cidades urbanas. Em minhas orações, eu vi alguns anjos batalhando contra os demônios dos ares que queriam me destruir, e os anjos os derrotaram. Essa batalha foi por minha causa, o que prova a importância que um servo de Deus tem no mundo espiritual. Temos que buscar a Deus. Olha o que aconteceu comigo. Os anjos ajudaram o meu ministério de evangelizar as cidades mais atribuladas do Brasil. Falarei de como a nossa vida é um sopro.
A expectativa do brasileiro na média é de 70 anos e depois morre, um tempo muito curto em comparação com a eternidade que dura para sempre. Se passar dos 70 anos, vem o cansaço e a fadiga, e logo a morte vem. Jó 14 verso 2. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. 1 Pedro 1 verso 24. Porquanto todo ser humano é como a relva e toda sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Salmos 144 verso 4. O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Isaías 40 versos 6 e 7. Toda a carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor, quando o vento de Iavé sopra sobre elas. O povo não passa de relva frágil. Salmos 103 verso 14 ao 16. Porquanto Deus conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se desfaz, e quando o vento soprar, ninguém mais se lembrará do lugar onde a planta estiver afirmada. Os jovens dizem assim: quero viver até os 80 anos, e depois morrer, pensando que é muito tempo. Olha a eternidade para onde a alma vai, não tem fim nem contagem de tempo, e os vivos não se preocupam com isso, preferindo viver nos prazeres pecaminosos do mundo. As obras do pecado que fazem nesse mundo não irão durar para sempre. Um dia o acerto de contas vem, e tudo o que fizer será cobrado. Viver até os 70 anos não é muito, por ser uma vida passageira e transitória. A vida começa na eternidade, seja no céu ou no inferno. Eu já estou idosa, e pensei um dia que iria demorar a chegar nessa idade quando tinha 20 anos. E o tempo passou muito rápido, e a cada ano, o tempo passa aumentando a sua velocidade. O tempo está sendo abreviado conforme Mateus 24 verso 22. Percebemos como os anos já estão passando muito rápido. Viver 70 anos é pouco, em comparação com a eternidade que nos espera do outro lado. Não vale a pena desperdiçar os seus 70 anos servindo o mundo com as suas concupiscências. Essa é a idade normal de se viver, mas cada pessoa tem o seu dia para partir. Aqueles que estão sobre o domínio do poder de Deus, e entregou a sua vida ao seu controle, uns vivem menos de 70, e outros mais de 70 anos. Deus colhe mais cedo aqueles que não irão resistir na guerra espiritual, e deixa os mais fortes guerreando até a idade do cansaço. Já os que estão sob o domínio do maligno, entregaram as suas vidas para ele controlar. A partir do momento que se entregaram aos prazeres desse mundo, esses demônios ceifam as suas vidas a hora que quiserem. Se não tiver uma pessoa de Deus orando para dar livramento, a alma está desprotegida. Falarei sobre o perigo das possessões demoníacas. No mundo espiritual, existe uma hierarquia de demônios. Isso é comprovado no livro de Efésios. Existe classe de demônios que também são chamadas de castas, que são piores do que as outras. Essas castas de demônios só saem com jejum e oração, não com apenas oração. Não são todos os demônios que podem possuir um corpo, por ser violenta a possessão, e tem aqueles demônios que são nobres. Eles não podem possuir corpos, porque é humilhação para a sua classe. Eles falam que o corpo é imundo por ser uma matéria que apodrece. Imundos são eles, que têm por sua morada um lugar fétido e imundo que é o inferno. Tem muitas igrejas que os pastores, bispos e apóstolos, ao expulsarem demônios, antes de expelirem, chamam mais demônios e amarram eles no corpo da pessoa. Eles chamam o chefe de cabeça ou o chefe da legião que está no corpo da pessoa, e depois expulsam todos. Quando Jesus expulsou a legião de demônios do homem de Gadará, ele amarrou os demônios no corpo de outra pessoa ou iria mandá-los para o inferno. Se Jesus expulsasse aqueles demônios, eles ficariam vagando na terra atrás de corpos para possuírem, e Jesus sempre manda para o inferno. Aqueles demônios imploraram para não os mandar para o inferno, e pediram permissão para entrarem nos porcos. O fato é que Jesus expulsava os espíritos dos endemoniados, mas não chamava os demônios para entrarem em quem não tem. Ele não invocava para os demônios virem nas pessoas. Ele mandava ir embora para longe, se preocupando com a libertação corporal.
Tem pessoas que chegam com um demônio no corpo na igreja, e saem com uma legião de tanto os neopentecostais chamarem por gostarem de espetáculos. Isso é muito perigoso chamar o chefe da legião ou o chefe da cabeça. No mundo espiritual, existem diversas classes de demônios que não conhecemos. Não sabemos quais são os demônios que são de possessão de corpos, e há aqueles que não são de possessão de corpos. Tem demônios que são dos ares e ficam na terra. Esses demônios não podem sair dos ares, por serem as potestades dos ares que bloqueiam a oração para não subir, e impedir que os anjos venham a descer e trazer as bênçãos. E tem demônios que não são para possuírem corpos, porque a possessão é violenta e mata. Eu mesma, quando estava na bruxaria, vi muitos demônios que não eram possessores de corpos. Eles só entravam dentro dos corpos das pessoas para matarem. E muitas das bruxas que sabiam que esses demônios não eram de possessões, enviavam esses espíritos para possuírem e esmagarem os órgãos internos das pessoas, levando à falência. É muito perigoso um pastor, quando for expulsar os demônios, primeiro invoca o nome de um demônio para entrar na pessoa, sem saber se esse demônio é possuidor. Quando eu era uma bruxa, eu vi um pastor invocar um demônio chamando pelo nome, e a mulher ficou possessa. E quando ele expulsou o demônio, essa mulher ficou doente, e 4 dias depois dessa cena ela faleceu. O demônio que o pastor invocou saiu do corpo dela, mas deixou uma enfermidade da morte em seu corpo. Esse demônio que o pastor invocou, na bruxaria ele é conhecido como um espírito de alta patente espiritual chamado de Zabuza. Ele não é um demônio de possessão corporal. Ele apareceu para as bruxas, e elas tinham medo dele entrar em seus corpos, porque sabiam das sequelas que ele deixava dentro do corpo. Tem um demônio na bruxaria que, quando possui uma pessoa, ele mexe tanto no emocional, e planta uma enfermidade espiritual na mente da pessoa, deixando louca. O demônio possui a pessoa e ela fica agindo normal, e quando sai do seu corpo ela fica louca. Pastores que se incham quando estão fazendo um exorcismo, e chamam a legião inteira que está na casa da pessoa possuída e de toda a família. Isso é errado, porque não sabemos o nível da hierarquia que está sendo invocada. Já teve pessoas que, ao receberem uma legião mandada pelas bruxas, morreram, porque não eram demônios da possessão. As bruxas conheciam muito bem a casta de demônios que enviavam. Teve um demônio na escola das bruxas, que se revelava para as feiticeiras de alto nível. Ele se apresentou com o nome de Xaropã, e esse demônio acompanhou a bruxa mestra na época que a gente tentava corromper as igrejas. Percebemos que existia uma igreja séria, mas o pastor, embora fosse um homem de oração e sério, ele tinha uma falha de invocar os demônios para entrarem no corpo da pessoa. Ele também não tinha discernimento do mundo espiritual, e os demônios que vigiavam cada passo dele revelavam tudo. Quando a bruxa mestra pisou os pés na igreja dele, ela sentiu a presença de uma legião de demônios no corpo de um homem possesso que estava de camisa azul. Até aí a legião não havia manifestado, tudo estava normal. O demônio Xaropã, um dos nobres, estava ao lado da bruxa mestra, que estava ao lado de fora, perto da porta. Quando o pastor pegou o microfone para pregar a palavra, ele chamou o rapaz de camisa azul, que estava possesso pela legião que Deus tinha revelado a ele. E quando o rapaz foi na frente, a legião se manifestou, e o pastor, com a sua autoridade, poderia expulsar todos os demônios. O problema é que ele sentiu a presença muito forte do demônio que estava ao lado da bruxa mestra. Os demônios nobres têm uma presença maligna muito forte acima de um demônio normal, por causa de sua carga negativa. E o crente que tem aquela sensibilidade espiritual, logo começa a sentir. O pastor percebeu a presença dele por ser mais forte do que a presença daquela legião. O pastor deu ordem de autoridade dizendo: demônio chefe que está na igreja, eu sei que é você que controla essa legião que está aqui. Eu percebi pela sua presença. Eu ordeno que entre dentro do corpo desse rapaz, e amarro você com os seus adeptos. A bruxa mestra, com o seu dom de vidência, viu quando o demônio nobre que lhe acompanhava obedeceu à ordem do pastor, e entrou no corpo do homem. E aconteceu que o demônio nobre reconheceu a autoridade desse pastor, e entrou no corpo daquele homem, e alterou todo o seu organismo. O homem começou a ficar vermelho, e os olhos começaram a se revirar para trás.
O pastor, percebendo isso, não demorou e expulsou todos eles, até o demônio nobre que acompanhava a bruxa mestra. A bruxa mestra, que estava na porta ao ver o erro desse pastor, foi embora rindo muito. Ela conhecia muito bem esse demônio nobre, e sabia que ele não era de possessão. Perceba que a legião já habitava no corpo do homem e nunca matou ele, e nunca iria matar naquela noite que se manifestaram. Quando o pastor chamou o demônio nobre para entrar no corpo do homem, os seus órgãos vitais iriam paralisar se o pastor não expulsasse rápido. Um único demônio podia matar aquele homem dentro da igreja, porque a possessão desse demônio nobre é muito mais forte do que aquela legião inteira. Isso é a prova de que não são todos os demônios que podem possuir um corpo. Esse homem que foi possuído por Charopan logo faleceu com problemas do coração, porque esse demônio nobre, quando entra no corpo da pessoa, ele aperta o coração até matar. Como o pastor foi rápido em expulsar o demônio, ele saiu, mas deixou um pequeno dardo do tamanho de um alfinete dentro do coração do homem que faleceu 3 meses depois. Se o pastor tivesse expulsado aquela legião sem precisar chamar o demônio nobre, o homem estaria vivo. Outro erro que o pastor cometeu foi dizer que o demônio nobre controlava a legião de demônios que estava no homem. O homem possesso já saiu de sua casa com aquela legião, e o demônio nobre que acompanhava a bruxa mestra chegou depois na igreja, e não tinha nada a ver com aquela legião. Ele se enganou ao perceber que só tinha o demônio nobre de alta hierarquia na igreja. A verdade é que ele era um demônio de alta hierarquia, que estava naquele momento na igreja junto com os demônios inferiores da legião, e o pastor, percebendo isso, pensou que ele controlava toda a legião. E foi nessa que ele se enganou. Aquela legião que estava no corpo do rapaz não tinha ligação nenhuma com o demônio nobre. Charopan estava ligado com a missão da bruxa de corromper a igreja, e não tinha ligação com o rapaz. O demônio nobre só trabalhava no campo da feitiçaria, e a legião que estava no corpo do rapaz trabalhava no campo das drogas e bebidas alcoólicas. O líder dessa legião era um demônio de alta patente que está envolvido com as drogas e o álcool. Esse homem tinha um histórico de alcoólatra e usava muitas drogas, e aquela legião era dos vícios, e não tinha nada a ver com a feitiçaria. Os demônios da bruxaria só trabalham com as bruxas e feiticeiros, e não se envolvem na área dos vícios das drogas e do álcool, porque já tem um demônio-chefe responsável por essa área. Os demônios são organizados em seus trabalhos na Terra. O pastor errou ao associar um demônio de alta patente da bruxaria com os demônios dos vícios. Se ele conhecesse o demônio nobre que mandou entrar no rapaz, ele saberia que quando esse demônio sai, deixa sequelas, um dardo de enfermidade no corpo. O pastor, ao expulsar o demônio, ele tinha que orar para o rapaz ser curado da sequela, ou expulsar o dardo de enfermidade que estava no coração do rapaz. Quando não tem o discernimento de espírito, é melhor nem falar ou fazer o que não sabe. Esse pastor provou que qualquer demônio que não é possessor de corpos pode matar a vítima, e tem aqueles pastores que chamam a legião inteira que está na família toda, e manda incorporar na pessoa possuída. Esse tipo de pastor não tem noção do que está fazendo. Ele nem sabe o tipo de casta que está invocando, e a legião que já está no corpo do possuído tem que sair segundo a Bíblia. E tem pastores que fazem o inverso, e chamam a legião que está na família e traz para dentro do corpo. Isso não tem fundamento nas escrituras, porque invocar os demônios é fácil, mas para expulsar tem que ter a autoridade de Deus. Tem pastores que chamam e não têm autoridade para expulsar. Os demônios ficam em silêncio dentro da pessoa, enganando o pastor que pensa que o expulsou, e a partir dali, a vida dessas pessoas irá ficar desordenada. Se não tinha demônios, e pisou em uma dessas igrejas que só invocam e não expulsam, o estado da vida da pessoa fica pior depois que entrou naquele templo, porque tem denominações que são carregadas de tanto chamarem demônios. Essas igrejas se tornaram sinagogas de Satanás por chamarem e não expulsar. Teve um crente que disse assim para mim: se chamar uma legião mata, porque tem pessoas que entram com legião dentro da igreja e não morrem, pelo conhecimento do mundo espiritual. Quando era uma bruxa eu trabalhei com castas. Eu disse para ele:
Quando a pessoa aparece com uma legião dentro da igreja, significa que aquela casta é própria de possessão, porque a casta de possessão não mata, porque o objetivo deles é morar no corpo e controlar aquela vida até escravizar. Leia a passagem do endemoniado de Gadará. No mundo espiritual, existem várias castas que não são dos demônios possessores. E esses pastores que invocam a legião que trabalham na família para entrarem no corpo da pessoa possuída, não têm a ideia de qual casta pertence àquela legião, se é do grupo dos demônios possessores, ou do grupo dos demônios não possessores que são os destruidores, ou casta da destruição, e tem a casta dos demônios da morte que só matam, e se um desses entrar dentro de uma pessoa, ela cai morta ao chão. Demônios que já são para o corpo eles não matam, e só fazem as suas moradas para irem destruindo a vida aos poucos, e usam aquela pessoa controlada para levarem mais pessoas para o mau caminho. Muitos pastores maçons ficam brincando com isso, e ao orarem pelas pessoas endemoniadas, colocam as mãos na cabeça das pessoas para tirarem os demônios dela, e transferem para outras pessoas. E a mesma coisa fazem com a enfermidade ao transferirem de um corpo para outro corpo. Essas coisas se chamam transferência de unção em algumas igrejas, e em outras se chama transferência de gerações, que está ligada com a maldição hereditária que é passada para a semente familiar. Falarei das coisas que atraem demônios, e seus ataques malignos de surpresas. Crentes que xingam palavrões que a Bíblia chama de palavras torpes, palavras maledicentes. Cada palavra dessa é uma invocação de um demônio, porque o nome deles são essas palavras malditas. E quando chamam esses demônios para dentro do lar com palavras imorais, se alguém não for liberto, os demônios dessas palavras malditas irão possuir os corpos. E o lar do crente tem que ser um altar consagrado a Deus. O meu filho, antes de se converter, gostava de assistir filmes satânicos. Quando era uma bruxa eu não me incomodava, mas quando me converti, já não suportava essas coisas em casa. Um dia ele estava assistindo um filme de bruxaria, com o símbolo do hexagrama e as velas acesas, sendo preparado um ritual na língua em latim invocando um demônio. Tudo isso o meu filho assistiu ao vivo. Eu vi quando da tela de sua televisão quando terminaram o ritual, saíram milhões de sombras da tela que entraram dentro da nossa casa. E esses demônios me atacavam no meu lar, e a partir daquele dia eu fui muito perseguida por 3 irmãos da minha própria igreja. Da onde eu menos esperava veio o levante. A pessoa que eu menos esperava se levantou contra mim, que foi o meu esposo que ainda não era crente, e a gente sempre foi um casal tranquilo, e aquela era a segunda vez depois de muitos anos que brigamos. Porque o meu casamento sempre foi aberto para o diálogo, e ter discutido com o meu esposo naquele dia não foi normal. De onde eu menos esperava veio o ataque de dentro do meu lar. A gente fica esperando o diabo se levantar em lugares distantes, e somos surpreendidos dentro do nosso lar. O diabo se levanta dentro de nossa própria casa. O meu esposo ainda não era convertido e ficou vulnerável. Depois os crentes defensores do cinema dizem que o filme é apenas uma ficção criada pelos produtores e que não é real, e nem afeta a vida espiritual, e chamam de entretenimento uma cena que faz um ritual de verdade, mesmo sendo uma cena gravada pelos atores. Os rituais são verdadeiros e traz maldições para dentro do lar. A tela da televisão que exibe o filme já é um portal espiritual aberto. Porque eu já vi um demônio que me acompanhava quando eu era bruxa entrar dentro do computador, e chegou no país chamado Holanda no ano de 2004. Naquele dia, eu percebi que existem portas espirituais dentro de qualquer tela tecnológica. Por isso não podemos assistir vídeos malditos pela internet, para não trazer maldições para dentro de casa. Quando me converti em 2005, o meu esposo e os meus filhos não eram cristãos. Meu filho tinha uma televisão que já o acompanhava há vários anos, e os críticos para me acusarem e paralisar o meu ministério causaram escândalos, e foram dizer ao meu pastor que eu tinha uma televisão em casa e ficava assistindo novelas, e falaram que a minha conversão era falsa. Me lembrava de quando os fariseus procuravam defeitos em Jesus, e criaram falhas para mancharem o seu ministério, e sempre estavam rodeando Jesus para pegarem algum erro para o acusarem,
e o dia de sábado era o dia que eles mais vigiavam. Mateus 22 verso 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o se retiraram. Eles fizeram uma armadilha para Jesus cair em contradição, e perguntaram se era lícito pagar tributo a César. E Jesus, conhecendo a malícia que estava no coração deles, os chamou de hipócritas e disse: Por que estão me testando? Aquela pergunta que os fariseus fizeram a Jesus era tão maligna, que se ele falasse que era lícito pagar o tributo a César, eles iriam acusar Jesus de traidor do povo judeu por apoiar o imperador romano. E se Jesus falasse que não era lícito pagar o tributo a César, eles iriam acusar a Jesus de incentivar a rebelião contra o imperador romano. A pergunta com duplo sentido de maldade, mesmo dizendo sim ou não, iria ser uma armadilha, e Jesus conseguiu se sair desse laço. Hoje em dia na internet tudo o que falamos, eles usam contra a gente para nos atacar, e aqueles crentes me acusaram de possuir televisão para eu não fazer a obra. Eu chamei os acusadores e o pastor para uma reunião e disse assim: para os acusadores, antes de falarem que tenho uma televisão, é preciso ter certeza de que é minha, porque afirmam uma coisa que não é verdade. Isso é o pecado da mentira. A televisão é do meu filho, ele não é crente, porque se fosse não teria. Eu não posso jogar a sua televisão fora, porque é dele e custou o seu dinheiro. Eu não posso renunciar àquilo que não me pertence e não está sobre o meu poder. Se eu jogar a televisão do meu filho no lixo, toda a harmonia e paz do meu lar irá embora, e a contenda irá reinar. Provérbios 14 verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Esse é o conselho que vocês querem me oferecer de jogar a televisão no lixo. Como irei ganhar a alma do meu filho aborrecendo-o? Colossenses 3 verso 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Sobre a questão de aconselhar, não são todos que estão aptos para isso. O meu pastor gostou da minha postura e a reunião acabou. Os homens foram embora e não teve argumentos de me acusarem de uma coisa que não era minha. Hoje, se alguém falar para a irmã Joaninha que a Mariazinha falou mal dela, com certeza irá acreditar e ficará de mal com a Mariazinha, mas não irá falar com ela para saber se de fato ela falou mesmo. A irmã Joaninha não gosta mais de Mariazinha, porque alguém falou para a Joaninha que a irmã Mariazinha falou mal dela, e a Joaninha acreditou. A irmã Joaninha não viu a Mariazinha falando mal dela. A prova que ela tem, é que alguém lhe disse. Essa evidência pode ser mentira, para colocar uma contra a outra. Se alguém falar para o irmão que Joãozinho é falso profeta, e dizer que foi Deus que revelou espalhando para o mundo inteiro, os irmãos irão acreditar, e não darão mais a paz de Jesus. A pergunta é: como pode afirmar que Joãozinho é falso profeta? Por acaso viu ele fazendo alguma coisa errada, usurpando o dinheiro dos fiéis? Conhecem a vida dele para afirmar que ele é falso profeta, ou está trazendo julgamento para a vida dele, se baseando naquilo que outros irmãos falaram? Todos que servem a Deus têm que vigiar contra as manipulações, porque você pode estar caluniando uma pessoa inocente, e cometer uma injustiça contra alguém inocente. Isso é pecado. Sobre aconselhar as pessoas, eu tenho cautela e procuro vigiar naquilo que eu vou falar. Quando eu era nova convertida, uma bruxa foi enviada da escola para destruir o meu casamento. O Espírito Santo me alertou que uma mulher iria aparecer em frente à minha casa, e disse para eu vigiar. E aquela mulher apareceu no outro dia e disse assim: vou tomar o seu esposo, e irei destruir o seu casamento. Eu, como era uma nova convertida,
A confrontei com a minha carne dizendo assim: quando era uma bruxa não tinha medo de enfrentar outra bruxa. Agora que sirvo a um Deus maior do que o seu, sou mais forte e não tenho medo de você. E aquela bruxa deu uma gargalhada maligna e disse assim: como irá me enfrentar se perdeu todos os seus poderes da magia? Eu respondi na carne assim: isso não é problema, e podemos resolver na pancadaria. Mas você não sabe dar um soco, é só uma mulher da magia. E aquela bruxa não gostou do insulto e disse: ainda tem o mesmo instinto de bruxa malvada e não mudou nada. E depois ela foi embora. E quando fui orar, abri a Bíblia e Deus me deu essa palavra que está em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo a todo o entendimento da obediência de Cristo. Depois que Deus me deu essa palavra, eu pedi para Ele tirar um instinto de fúria que eu herdei quando era uma bruxa, e nunca mais discuti com ninguém. A bruxa voltou a aparecer para mim, depois de 12 dias, quando ameaçou tomar o meu esposo que não era crente. Era à meia-noite quando eu ouvi um barulho no meu quintal, e quando abri a janela, aquela bruxa estava flutuando por cima do meu quintal, e o rosto maligno daquela bruxa se transfigurou em várias faces de animais como o rosto de gato, cachorro, cobra, rato, galo, sapo, cavalo e de outros animais, e por último ela se transformou em mim assumindo a minha aparência, e um grande medo tomou conta da minha alma, e pensei assim: ela vai usar a minha aparência para tomar o meu esposo. E aquela mulher deu aquela gargalhada maldita e foi embora flutuando. As bruxas não dependem de vassouras para voarem igual os desenhos fazem, elas têm os demônios para suspenderem elas para cima, e depois naquele momento, eu me senti fragilizada por ser uma nova convertida e não ter autoridade nenhuma. Eu estava começando a subir os primeiros degraus espirituais, para ser uma guerreira na batalha espiritual. Eu orei a Deus para guardar o meu casamento fazendo jejuns pela manhã, e vigílias de orações na madrugada. Eu não sei o que aconteceu com essa bruxa, mas ela nunca mais apareceu para mim. Depois fui afrontada por um crente que me xingou, falando aquelas palavras torpes. Já teve crente que me chamou em um debate, e sabendo que ele estava alterado querendo discutir comigo, eu rejeitei e ele passou a me acusar, e se fez de meu inimigo. Já fui perseguida por um crente que morava na mesma rua que eu, e se incomodava com o meu ministério por dar mais frutos do que o dele. Esse homem queria travar uma disputa comigo para ver quem era mais eficiente no ganho de almas. Ele queria competir comigo para ver quem era melhor, e para provar para ele mesmo que era superior, porque Deus não está provando nada disso. Queria que o povo da vila olhasse para as suas qualidades de evangelista, ao invés de chamar a atenção de Deus, preferindo chamar a atenção dos homens. E de todas essas coisas eu me afastei, e ignorava os insultos, o que causou a ira e a revolta em muitos crentes porque ignorava os seus insultos. Eu fui a crente mais odiada por muitos irmãos, só porque fui diferente e vigilante nas discussões. Depois desses irmãos, eu fui perseguida por um grupo de 4 irmãos de outra igreja no ano de 2014, 3 homens e uma moça que tinha depressão, todos da mesma igreja, e um irmão desses 4 profetizou maldição em minha vida, e me passou uma falsa profecia no ano de 2016, dizendo que eu iria morrer usando o nome de Deus. A jovem zombava de mim, e o outro irmão usava a palavra de Deus para me chicotear. A minha posição foi aguentar os açoites e ficar quieta, e não cair em suas provocações, não cedendo lugar para a carne. Eu nunca vi um servo de Deus não ser perseguido. Desde a época da igreja primitiva foi assim. E um irmão do meu ministério, que não gostou das atitudes desses crentes que me perseguiam sem eu fazer nada, ele me falou um conselho de gravar o vídeo para expor essas perseguições na internet. Uma forma de dar uma resposta, para envergonhá-los e me vingar. Se eu fosse fazer um canal, usando a minha língua para detonar esses irmãos expondo os seus pecados, seriam muitos vídeos. O que eu ganharia expondo os pecados desses perseguidores? Será que Deus iria se agradar?
Se eu tivesse mostrando as falhas dessas crentes, que tipo de galardão eu ganharia se fizesse isso? O galardão que eu ganharia era ser lançada no inferno, e ter a minha língua sendo castigada e ardendo em chama. Tiago 3 verso 6. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Se eu colocasse um vídeo na internet, falando dos 4 irmãos que me perseguiram, uma delas não iria suportar. A moça tinha depressão, e com os pensamentos suicidas, pensou em várias vezes se matar. Deus me revelou que um demônio jogava dardos na mente dela para cometer suicídio. E se eu colocasse na internet um vídeo falando mal da moça, iria ser o motivo do seu suicídio. O irmão que passou o conselho para fazer o vídeo, não sabia das armações que estava tendo no mundo espiritual. Naquele momento, o demônio armou uma armadilha de morte como uma bomba para a moça. Só precisava alguém ativar a bomba para causar a explosão, e fazer a moça cair na armadilha da morte. Se eu fosse uma crente vingativa que não ficasse calada e fizesse vídeo resposta, teria ativado a bomba e causado uma grande explosão. Se eu fosse uma crente que agisse pela emoção, teria jogado a moça na armadilha de Satanás que estava preparada. Se eu gravasse o vídeo, a moça iria cometer suicídio, e Satanás sabia que ela tinha os pensamentos suicidas. Eu não queria ser o pivô da morte dessa moça, e nem ser o instrumento de Satanás para fazê-la tirar a sua vida. Por isso temos que ter cuidado ao gravar vídeos falando de alguém. Cada pessoa tem uma estrutura, uns suportam e outros não. Não sabemos o estado emocional da pessoa, e um vídeo gravado pode ativar o gatilho da morte. Eu já vi pessoas ficarem depressivas, por terem a sua foto falada em grupos de WhatsApp. Imagine um vídeo. 1 ano e pouco depois, um desses irmãos que me perseguia ficou enfermo, e o seu pastor foi orar em sua casa. Ele não sarou. Muitos homens de Deus foram orar por ele, e nada dele ser curado, e sem alternativa, mandou um de seus parentes me chamar para orar pela sua vida. Eu desci em sua casa e orei, e 3 dias depois ele foi curado, e foi ao portão da minha casa pedir perdão. A questão dele não ser curado por outros irmãos não significa que todos não tinham autoridade, até porque foram muitos vasos que tinham a vida no altar orar por ele. Eu abri a palavra e fui surpreendida. 1 Samuel 24 verso 4. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia, do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E lendo essa palavra, Deus não permitiu que outros vasos o curassem, porque Deus entregou a vida desse irmão em minhas mãos. Ali ele estava em minhas mãos, e só seria curado por meio do meu ministério. Deus estava me exaltando no meio dos meus perseguidores. E continuei lendo esse versículo, e Deus me revelou o que teria acontecido nessa palavra. 1 Samuel 24 verso 9. E disse Davi a Saul: Porque das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal. Aquele irmão me perseguia, porque alguém falou de mim para ele que eu falava coisas absurdas dele, e ele confirmou. Essas coisas acontecem na internet, de certos irmãos que gostam de colocar os seus inscritos contra os servos de Deus que pregam a sã doutrina no YouTube, e a cura daquele irmão não foi porque tenho autoridade. Eu não tenho o dom da cura. Deus me fez saber que a cura desse irmão foi porque quando comecei a orar por ele, no fundo do seu coração se arrependia de ter me perseguido. Descobri que o arrependimento do pecado traz a cura. Quando o rei Ezequias ficou enfermo e iria morrer, ele chorou e se arrependeu, e Deus o curou e deu mais 15 anos de vida. O profeta Isaías tinha acabado de entregar a sentença de morte ao rei. Depois que Ezequias chorou e se arrependeu, Isaías retorna para ele e entrega a profecia de vida. Depois dizem que palavra de rei não volta atrás. Deus voltou atrás, porque ele atende a oração contrita de coração. Ele sonda o arrependimento do fundo da alma e tem misericórdia. O mundo espiritual muda as leis para o arrependido, absolvendo da morte. Depois desse irmão ser curado, fui visitar a moça que estava depressiva. Ela estava pior.
e a cada dia se isolava em seu quarto e parou de andar na igreja. Nenhum irmão foi visitá-la. Eu fui ver essa moça, e ela ficou surpresa por me ver lá. Esperava ver qualquer pessoa de sua igreja, e não a pessoa que ela maltratou e humilhou. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele foi martirizado naquela cruz, humilhado, esbofeteado, açoitado e pedindo para Deus perdoar, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Eu fui na casa da moça e abracei ela muito forte. Senti amor por aquela alma que o diabo queria fazer tirar a sua própria vida. Fiz uma oração, e afastei o demônio da depressão. Eu vi esse demônio dentro do quarto dela. Ele ficava oprimindo a mente dela todos os dias, colocando pensamentos de suicídio, e esse demônio ficava insistindo para a moça tirar a sua própria vida. Ela ficou feliz e me pediu perdão, e naquele momento ela mudou a sua vida, e começou a servir a Deus de verdade. Esse ato de me humilhar, em falar com essa moça que me perseguia, Deus me exaltou durante um ano quando tive essa atitude. A atitude que eu tive, 2 irmãos que postam vídeos no YouTube não tiveram, e aconteceu uma guerra desses 2 youtubers, e um começou a atacar o outro em seus vídeos. Ninguém queria abrir mão da sua razão e pedir perdão. Eles não abriam mão de suas exaltações e egos. Um dizia assim: foi ele que começou primeiro a me ofender, e me deve desculpas. Ele está errado. Independentemente de quem começou a guerra, alguém tem que ser humilde e pedir perdão. Quem abre mão da sua razão, mesmo estando certo, e pede perdão, estabelece a paz. Isso vale para o casamento, relações de amizade e também para os inimigos. Falarei da conversão da minha família, e a perseguição que sofreram pela renúncia. Depois da perseguição da bruxa, o meu esposo se converteu em um ministério que ele gostava, que não era onde eu congregava, e quando ele se batizou e começou a fazer parte da Santa Ceia, e até chegou a pregar a palavra ganhando a confiança do pastor, inventaram uma calúnia contra a sua vida, de que tinha cometido um pecado. Alguém disse que ele estava devendo dinheiro emprestado e não pagou. Um rapaz que ele não conhecia foi contratado por um grupo de irmãos da igreja que lutaram para mancharem a imagem do meu esposo com o seu pastor, e conseguiram porque ele foi tirado da obra, por ser analisado pelos membros dizendo que não estava preparado para a obra. 1 Coríntios 11 verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem tinha que saber se estava preparado ou não para a obra, era ele mesmo, porque ninguém conhece uma pessoa, a não ser ela mesma ou Deus. Ele ficou sem participar da Santa Ceia, porque analisaram a sua vida baseado nos fuxicos, conversas e mexericos, que ele não podia tomar a Santa Ceia. Quem deve se examinar se está apto ou não em tomar a Santa Ceia é a pessoa mesmo, e fazer as suas próprias análises. E o meu esposo saiu dessa igreja e veio congregar comigo, e o meu filho também se converteu em uma igreja do Ministério de Louvor. Ele procurava seguir a Bíblia, e vivia uma vida separada do mundo. O problema foi que, ao se tornar um líder de célula de muitos jovens que não queriam compromisso com Deus, esses jovens participavam das células e das músicas e não queriam viver uma vida de santidade. Nesses grupos de células, tem que falar os problemas para o líder ficar orando pela pessoa. Eu reprovo isso. Os líderes não precisam saber dos problemas, é só orar a Deus e apresentar o problema. Muitos crentes, ao saberem dos problemas das pessoas, usam isso como revelação de Deus, porque ouviu o problema da pessoa pela boca de alguém. O meu filho falou de um problema dele muito grave para um rapaz que também era líder de célula. Esse assunto se espalhou como fogo dentro da igreja, e a língua do rapaz, que foi apenas para comentar o problema do meu filho, foi derrubar o ministério dele, que foi perder o cargo de líder do grupo. O rapaz pediu desculpas para o meu filho, e disse que só comentou para o seu melhor amigo e pediu segredo. Depois o seu amigo comentou com os outros, e assim um foi passando para o outro sobre o assunto do meu filho. Meu filho saiu dessa igreja, e foi congregar em uma igreja pentecostal. Ele queria viver em santidade,
e congregar em um lugar diferente, recomeçando tudo do zero. E uma jovem de bela aparência que cantava no grupo começou a seduzir o meu filho dentro da igreja. Ela se vestia com vestidos compridos e usava camisas com modéstia. O problema é que ela se escondia atrás de uma roupa para ocultar a sensualidade do fundo do seu coração. Essa jovem esperou os seus pais saírem de casa, e chamou o meu filho para se deitar com ela, e o meu filho, para fugir da sedução dela, saiu dessa igreja e foi congregar comigo. O meu filho parou de ir nos bailes, nas festas com bebidas, nos forrós de dança, fugindo das pombas giras. O que ele não pensava é que já tinha uma sedutora para atacá-lo dentro da igreja. As igrejas de hoje estão cheias de pombagiras. Ai dos que ainda não se casaram, e que irão olhar para ver se tem alguma serva de Deus na igreja, e só encontrará mulheres sedutoras e sensuais tomadas pelos frutos da carne. A minha filha, ao se converter, apareceram muitos rapazes e ela resistiu. Quando ela ainda não era crente, tinha namorado com vários rapazes e nenhum dava certo. Ela reclamava que não tinha sorte. Eu sempre disse que cada panela tem a tampa certa. Não existe falta de sorte para os servos de Deus. Existe arrumar a pessoa errada, quando o crente não espera a pessoa certa, e fica dando lugar para as vontades da carne arrumando qualquer mulher. Ele vai ter várias decepções que vai fazê-lo parar de acreditar no amor, e grandes frustrações vêm com as suas más escolhas. Já os que esperam em Deus não serão envergonhados, porque Deus sempre dá o melhor. Provérbios 10 verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. A minha família, depois que se converteu, foi mais perseguida pelos crentes do que pelos ímpios. E isso é bíblico. Quando Jesus veio ao mundo, o próprio povo de Israel o rejeitaram, enquanto os samaritanos, que não eram do povo de Deus, o receberam bem. O povo de Israel pediu a crucificação de Jesus. Ele veio para os seus que o rejeitaram. Os profetas de Israel não tinham valor para o seu povo, mas os povos estranhos aceitaram as mensagens dos profetas. Os discípulos de Jesus foram mais perseguidos pelo povo de Israel do que pelos povos estranhos. Estevão foi apedrejado pelo povo de Israel. Eles tentaram encontrar falhas em Estevão e não acharam, e por isso contrataram testemunhas de acusações. E o próprio Jesus, que não tinha pecado, eles tentaram achar uma falha para incriminá-lo. É o que acontece nos dias de hoje. Esses mesmos homens estão no meio do povo de Deus, e se transfiguram de cristãos, mas são as testemunhas de acusações de Satanás. Falarei sobre ter vigilância contra aqueles que usam o nome de Deus para atacarem as experiências. Qualquer testemunho que exalta a santidade, a separação do mundo e coloca Jesus como o centro de tudo, mesmo que o testemunho confirme tudo o que diz na Bíblia e não confronte a santidade da palavra, eles irão perseguir. E tem aqueles que falam mal das revelações das experiências, e falam que é só na Bíblia que acreditam. Mas esses mesmos que dizem que não acreditam em revelação, eles dizem que receberam uma revelação de Deus, para dizerem que a experiência é falsa. Mas se eles mesmos falam que não se deve confiar em revelações, então por que dizem que Deus revelou que a experiência de alguém não é verdadeira? Eles mesmos colocam as suas revelações acima da veracidade de um testemunho, que comprova a santidade da Bíblia, como se a revelação falsa e caluniosa que receberam fosse mais importante do que a experiência que uma pessoa teve com Deus. Eles colocam os dons de revelações deles acima da palavra, como se as revelações deles salvassem e a palavra não, e ficam falando que receberam tal revelação que a experiência é falsa, e que teve uma visão de que o irmão da experiência não é de Deus. Nenhum ministério baseado em falsos dons subsiste no mundo espiritual, porque isso o diabo também faz. Ele dá revelação, visões, profecias. Isso não é o problema. As bruxas chamam esses dons de secundários e normais. Isso é tão fácil, que uma bruxa profetiza, revela e tem visões. Eu já fui bruxa, e afirmo que esses dons são tão fáceis para serem imitados. E um crente pode aparecer falando que teve uma visão, uma revelação de que o irmão da experiência não é de Deus, e que o seu testemunho é falso. Os demônios manipulam as mentes, fazem aparecer visões e entregam revelações falando no ouvido do crente,
Os demônios se passam pelo Espírito Santo e enganam esses crentes, e fazem eles falarem coisas absurdas e a se colocarem contra as experiências que irá alertar o povo sobre a santidade. Agora, a palavra que prega contra o pecado e manda o crente se santificar. Os demônios não podem imitar essas pregações. Temos que ter cuidado com crentes que não conhecemos a sua vida espiritual, e aparecem do outro lado da internet e ficam afirmando que tal testemunho é falso. Não sabemos qual foi a fonte que esse crente recebeu a revelação, porque a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados pelos falsos profetas. Mateus 24 verso 24. Se o testemunho confirmou tudo o que a Bíblia já afirmou, as revelações que negam o testemunho dizendo que não é de Deus, essa calúnia não pode resistir. Não tem revelação enganosa que fique de pé. Eles atacam os testemunhos que edificam e afirmam a santidade da Bíblia. Eles não respeitam a experiência espiritual que o crente tem com Deus, e julgam as experiências alheias, na qual não estavam lá para ver e nem sentir o que a pessoa sentiu para ter a experiência. Esses crentes falam mal dos testemunhos sem entenderem a revelação. Acusam de heresias querendo encontrar maldades nos testemunhos. Será que a maldade está no testemunho ou no coração das pessoas que gostam de difamar os testemunhos? A partir do momento que alguém tem o desejo de denegrir o irmão que grava um testemunho, essa atitude revela as maldades do seu coração, que são expressadas quando a ação escandalosa é concluída. Mateus 12 verso 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca revela a maldade que existe dentro da pessoa, revela a podridão de um coração maldoso. Uma pessoa que já foi arrebatada não irá falar mal de outros crentes que foram arrebatados, porque a pessoa que teve a mesma experiência sabe que o mundo espiritual é muito difícil de entender. As visões que revelam muitas coisas que não estão na Bíblia. Coisas ocultas são reveladas aos olhos humanos. Um crente que teve uma experiência de arrebatamento não fala mal de nenhuma experiência, porque ele sabe o preço que pagamos por revelar as coisas ocultas. Quem revela essas coisas espirituais tem perseguição por todos os lados, no trabalho, na família, na escola, perseguição dos vizinhos e de pessoas da mesma igreja. Quando eu falei as minhas experiências no culto caseiro na casa de uma irmã, um demônio apareceu a mim e tentou me intimidar, ameaçando uma retaliação contra o meu ministério. Quando voltei para casa, um demônio começou a derrubar as minhas louças no chão, abriu as portas do meu armário e começou a bater as portas, e pisadas aconteceram em minha casa. Eu orei repreendendo o mal, e os críticos não sabem o que sofremos e o preço que pagamos ao revelarmos as coisas de Deus. O que esperar deles que não sabem o que é uma experiência, e nunca sentiram na pele a sensação de um arrebatamento? Eles não sabem a guerra espiritual que é travada quando o servo de Deus revela as coisas do outro lado. Para os críticos que querem ser mais sábios do que as revelações de Deus, Jó 11 verso 7, porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Os anjos que são perfeitos em sabedorias, e têm grande conhecimento sobre o mundo espiritual muito além dos homens, eles ainda estão aprendendo com o próprio Deus. Ninguém é obrigado a crer e nem a concordar com as experiências de alguém. O que não pode fazer é denegrir e escandalizar a pessoa da experiência. Se não concorda, guarde as suas opiniões para você mesmo. As pessoas que ouvem esses crentes cheios de venenos na internet, cuidado com os fermentos dos fariseus que entram em seus ouvidos e azeda o coração. Essas palavras não acrescentam em nada na vida espiritual, é perca de tempo. É melhor ocupar o tempo orando a Deus para que a sua lamparina continue acesa, porque Jesus vem buscar os que estiverem com as suas lâmpadas acesas. Nesse momento, estão se preparando para o arrebatamento ou participando dos grupos das críticas. Se libertem da religião que causa divisão. A religião forma grupos religiosos, e o Evangelho não é isso. Se libertem das correntes das crenças humanas que lhe prende na religião, que não deixa você entender o verdadeiro Evangelho. A religião lhe prende em certas doutrinas,
e proíbe que a luz do Evangelho venha iluminar a sua mente. Deixa o Evangelho libertar você dessa religiosidade que causa divisão entre o povo de Deus. O Evangelho limpará a sua mente de toda a manipulação religiosa que está em sua mente. Mateus 25 verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Conservem o azeite do Espírito Santo em suas vidas. Não se deixem serem levados pelo vento de contendas e divisões. Esses vídeos de difamações não irão lhe edificar, mas irá atrapalhar a sua vida espiritual. Amós 4 verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Os críticos não querem pagar o preço em oração para terem experiências, e se incomodam com os que têm experiências. Experiência particular é individual, e faz parte da intimidade da pessoa e Deus. Não se julga aquilo que a Bíblia não revelou. A palavra de Deus promete que revelará os mistérios para quem busca. A Bíblia não confronta os mistérios, porque são coisas que não estão na Bíblia, e se não está, a Bíblia não irá confrontar, e Deus não reprova as experiências espirituais que denunciam as obras de Satanás. Quando Deus dá experiência para alguém, a experiência nunca irá ser contra a Bíblia, porque a experiência que desmente a Bíblia, vai contra o princípio da justiça que é a palavra. Deus deseja que a humanidade seja salva, e nunca dará uma experiência que não fale de santidade, e que não revele o pecado e os planos de Satanás. Diferente de testemunhos que a pessoa fala que foi no purgatório, e que viu as almas que tiveram uma vida de pecado sendo purificadas lá para entrarem no céu. A pessoa morreu na maldição do pecado e não se lembrou de Deus na terra, e agora está no purgatório e receberá mais uma oportunidade. Então o mundo inteiro irá ser salvo. Isso não tem apoio nas Escrituras e ainda vai contra as Escrituras, que afirma que o arrependimento é na terra e não depois que morre. Também contradiz o que a Bíblia diz sobre os dois caminhos, o que leva ao inferno e o que leva ao céu. Não existe um terceiro caminho que leva ao purgatório. Mesmo assim, não cabe a mim julgar a pessoa do testemunho, porque cada um dará de conta de suas palavras diante do tribunal de Jesus. Não podemos perder o tempo falando de coisas que não acrescentam em nada na vida dos nossos irmãos ouvintes, e devemos usar o nosso tempo para edificar, alertar e consolar os nossos irmãos, pois estamos em tempos difíceis, e todos precisam ouvir a palavra de Deus. As almas nos dias de hoje não querem ouvir um irmão falando mal do outro na internet, e nem disputas de quem está certo ou errado. As almas estão sedentas de ouvirem a palavra. Amós 8 verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Tenham o discernimento das coisas para não blasfemarem contra as experiências ou os desígnios de Deus. Faça igual vigilante, fique calado e conserve a língua para não pecar. E mesmo que for um falso profeta da prosperidade que fala que teve um arrebatamento, não fale nada. Lei do silêncio. Só Deus julgará. O objetivo delas é paralisar os ministérios para não crescerem, porque o ministério deles são os das acusações.